Mas o servo que recebeu um talento, o Senhor só deu um porque o Senhor conhece a nossa capacidade. O Senhor nos criou, o Senhor conhece a capacidade de cada um. O Senhor sabe o que vai no nosso coração. Por isso que na parábola fala que o Senhor a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Esse 1, na maioria das vezes, nós podemos observar que a pessoa que não é um bom servo, ele reclama da ferramenta, né? O mau servo não tem ferramenta boa para ele. Eu me lembro, ainda quando adolescente, né? A gente ia para a roça com meu pai e a gente começava a reclamar da enxada, reclamar da foice, aí deixa ser preguiçoso, está reclamando da ferramenta, é a sua preguiça, não é a ferramenta. Aí tomava a ferramenta da gente e ele fazia o serviço que precisava ser feito. Muito bem, esse servo mau aqui da parábola, ele sabia que tinha que prestar conta. E o Senhor mesmo disse, por que você não entregou o que era meu aos banqueiros, não é? Na parábola? Por que ele não deu para o que tinha recebido 2? Por que ele não, como nos dias atuais nós vemos pessoas, né? Por que ele vai receber 5 e eu só 1? Eu não quero esse 1, toma esse 1, vai, você já está com 5, fica com 6. Mas ele recebeu. O que a gente precisa pensar é que o servo mau, ele é um servo, ele só é mau, mas ele também é servo. E ele foi chamado da mesma forma que o servo bom. Existem vários tipos de servos. Esse é o segundo que eu estou falando. O servo mau. Aquele que ele nem faz e o interesse dele é que não aconteça. Por isso que ele foi enterrar. Por isso que ele ficou olhando os outros granjeando, porque recebeu 5, granjeou mais 5, levou 10. O que recebeu 2, granjeou mais 2 e entregou 4. Ele ficou observando, ele viu os outros granjeando e o resultado que os outros estavam tendo. Porque ele enterrou e ele sabia onde estava. Mas de propósito ele deixou lá. O servo mau, a obra do Senhor, ele não faz por prazer, ele não faz porque ele não sabe fazer, ele não faz porque ele não tem a vocação, ele só não tem prazer que a obra avance, ele só não tem prazer que a obra aconteça. É por isso que a Bíblia fala que ele é mau. As almas estão no mundo, eu e você sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Eu não estou nem aí, né? Essa é a resposta do servo mau. Eu não estou nem aí. Dar conta da minha vida já é muito, eu vou me preocupar com os outros. Mas é uma ordenança. O Senhor entregou a nós essa responsabilidade. O Senhor nos deu. Ele nos deixou. Ele quis colocar-nos para fazer essa obra. Ele não entregou para qualquer um. Ele viu as nossas condições. Agora, ele sabe o coração.
E Ele dá a oportunidade. E aí a gente é que vai se revelar se nós somos servos bons ou maus, não é? Se nós somos servos fiéis ou infiéis. É nós que vamos nos revelar com as nossas atitudes, dependendo do que nós fizermos. E a gente, ao meditar numa palavra como essa, querida, nós precisamos orar ao Senhor, porque se tiver alguém nessa condição, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa tirar esse engano do coração. O servo mau, ele não se importa com destruição. Nós estamos vivendo um momento que Paulo disse que é tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas a maioria dos servos hoje, os servos maus, não querem ter trabalho. Os servos maus hoje, eles querem ser chefe. Eles querem ser encarregados, eles querem ser gestores. Está todo mundo trabalhando, mas ele chega, não é? A sua roupinha, ele é superior. Ele se acha superior. Meu Deus, quando eu começo a ler os escritos de Paulo, e Paulo considerava todos os outros superior a ele. Oh, que maravilha! Quanto engano o inimigo coloca no coração dos homens maus. Só que ele tem aparência. O servo mau, você não identifica ele pela sua aparência, você não consegue. Imagine as pessoas que corriam atrás de Jesus. Eles viam os 12 discípulos com Jesus de manhã, de tarde e à noite. Judas era mau. Judas deixou Satanás encher o coração dele. Foi Jesus quem disse. Então, os servos maus, eles têm uma aparência que, às vezes, um servo bom, simples, é jogado de escanteio, é deixado de lado, porque a sua vestimenta é muito simples, porque a sua palavra, a sua forma de falar, não dominar bem a língua portuguesa, inglesa, seja qual for a língua castelhana, seja qual for a língua que ele esteja pregando o Evangelho. Às vezes as pessoas medem a pessoa pela aparência, medem a pessoa pelo seu tom de voz, pela sua forma de falar. Oh, que coisa maravilhosa! Eu me lembro quando eu estive evangelizando lá no Alto Paraná, Paranavaí. Eu era jovem ainda e eu fui separado para evangelista e fui levado para ajudar o pastor Benedito nessa cidade. Paranavaí, não é? Nova Esperança. O pastor Benedito morava na cidade de Nova Esperança. Benedito Silva. E eu muito jovem ainda, fazendo a obra de Deus, eu comecei a sentir o peso, a responsabilidade. Eu vi aquele homem debilitado, sem condição de fazer, porque ele também era um homem que... Ele não era fazendeiro, ele era ele cuidava de gado, mas ele não era veterinário. Mas ele tinha uma profissão que ele mochava boi. Somente fazendeiros aqui do sul é que sabem, né? É serrar os chifres do boi para que o boi engorda, né? O boi engorda. E ele fazia aquele curativo, homem forte, ele pegava qualquer boi e deitava, derrubava no